sejam todos muitíssimos bem-vindos e muito bem-vindas, galera! Então vamos lá, quais são os vilões que podem destruir o seu currículo para residência? Qual é o primeiro vilão que pode destruir o seu currículo para residência? Então o primeiro vilão que pode despencar a sua pontuação no currículo para residência são as aulas abertas de ligas acadêmicas. E nesse momento você estava dizendo assim, claro, como assim aula aberta na faculdade de medicina? Então vê, provavelmente você na sua faculdade de medicina já participou de alguma aula aberta. Aproveita e coloca aqui pra mim nos comentários se você já chegou a participar de alguma aula aberta assim. Cara, já participei de aula aberta de hanseníase, já participei de aula aberta de tuberculose. As ligas acadêmicas organizam muito isso. Por quê? Vê, eu entendo da sua parte, porque a faculdade de medicina ela tá cheia de lacunas. Ela tem algumas matérias que não são muito bem exploradas na faculdade, que não são muito bem trabalhadas. E aí a liga acadêmica ela vem com um alicerce de suprir essa lacuna que foi deixada e é tudo perfeito. Pelo conhecimento, gente, é super válido. Mas o que eu vejo muito são estudantes de medicina que vão para essas aulas, assinam o nome na lista de frequência só para pegar o certificado. E aí a galera faz isso com a promessa de achar que aquele certificado que é emitido pela liga acadêmica vai ser válido para pontuar no currículo, quando na realidade, infelizmente, não vai ser válido para pontuar. E aí, geralmente, talvez você receba um certificado como esse aqui que eu estou te mostrando. Esse aqui é um simpósio integrado da Liga Acadêmica e veja que está assinado esse certificado tanto pela presidente da Liga como pela orientadora. Aí você fala, cara, mas o certificado, ele tem a assinatura da orientadora. Pois é, mesmo assim, com a assinatura da orientadora, ele não é válido para pontuar no currículo para residência. Por exemplo, o edital do ENARE, ele deixa muito específico como é que ele quer o certificado. Então, vê só, aqui ele deixa claro que ele quer um certificado ou declaração emitido e assinado pelo representante da instituição de ensino superior para atividade de cursos e eventos na modalidade de extensão. Então, vê, ele quer que seja uma pessoa da instituição de ensino superior. É isso que ele quer, pessoal. Então, não é o seu professor. O seu professor, ele não é um representante da instituição de ensino superior da sua faculdade. Ele trabalha para a sua faculdade. Então, ele não é representado, ele não é uma representação da sua universidade. Sendo assim, declarações como essa que eu te mostrei aqui não são válidas para pontuar no currículo pré-residência. E aí você acaba participando dessas ligas, participando desses tipos de atividade e que não vai pontuar no currículo pré-residência. E aí você vai para a prova de residência dizendo assim, nossa, eu tenho um baita de um currículo pré-residência, Clara. Quando na realidade você não tem. Particularmente, esse aqui se eu tivesse no meu primeiro ano da faculdade de medicina, esse seria um dos meus maiores medos. Que é investir em coisas que não vão valer a pena lá na frente. Então, o que é que isso torna, tá, gente? Então, e hoje, na aula de hoje, eu vou estar falando mais outros 4 tópicos que só servem para amontoar a quantidade de certificados que você tem no currículo para residência. E amontoar, sem necessariamente te dar pontos no currículo. Isso é muito ruim. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando sobre isso. Bom, como eu vinha falando, o seu professor ele não é um representante institucional e, sendo assim, o certificado assinado por ele passa a não ser válido para pontuar na residência. Esse é um tópico que você precisa ter atenção, porque aí, quando você vai prestar essas provas, você vai saber exatamente onde você está pisando, o que é que vai valer a pena e o que não vai valer a pena. E aí, tem muita gente que fala assim, cara, então, será que eu preciso despender um tempo enorme para construir o currículo? E na realidade, não é sobre ter muitas coisas no currículo. É isso que eu estou ensinando sempre vocês aqui. É sobre o quê? Você investir as atividades certas, no momento certo. Porque tem um monte de estudante de medicina que fica entrando em um monte de liga acadêmica, entrando em um monte de projeto que no final das contas vão gerar somente lixo. Um monte de papel que você pode rasgar e jogar na lata do lixo. Não faz o mínimo sentido isso. Eu não vejo o mínimo sentido nisso. O segundo erro também que eu queria trabalhar com você é um típico certificado inválido. E certificados inválidos são vilões. Porque lembra da nossa conversa? Que são certificados que você vai gerar uma pilha, mas não vai pontuar. E um típico certificado inválido, galera, é o certificado de estágio realizado durante as férias. Então, você acabou de acompanhar, você está de férias, e aí você decidiu acompanhar um médico que seu pai conhecia, você decidiu acompanhar um preceptor da sua faculdade de medicina que você viu que ele conhecia muito sobre medicina, você tomou essa decisão. E aí, pessoal, a partir desse momento, você vai acompanhar esse médico. Se às vezes você passa um mês acompanhando esse médico, às vezes tem a galera que passa o ano inteiro acompanhando o médico, vai lá no ambulatório dele, vai fazer preceptoria com ele na UTI, vai
acompanhando ele durante esse período inteiro. E aí, ao final, pede o quê? Pede um documento, pedindo uma declaração da quantidade de horas que você passou com esse médico. Ele vai lá com toda boa vontade e faz essa declaração para você. Só que um ponto extremamente negativo, galera, é que essa declaração não é válida para pontuar no currículo. E estágio com preceptor dentro desse formato é uma grande cilada. É uma grande cilada porque não vai ser válido para pontuar no currículo para residência. E um dos detalhes que você precisa ter atenção, que você precisa ver, é esse tal do PSU de Minas Gerais. Ele deixa muito claro, tá, galera? Ele colocou: não serão aceitas declarações pessoais de médicos, professores e similares. Então, não é só você conseguir estágio e você ter uma declaração do seu preceptor dizendo que você foi lá e fez esse estágio. Tem que ser uma declaração válida para pontuar na residência. Seria muito simples se fosse isso. Você ia acompanhar, ou pelo menos um candidato de má índole afirmou que foi acompanhar, pediu uma declaração a esse preceptor, ele deu, e no final das contas pontuar no currículo. Isso não é válido, tá, galera? Isso não é justo. Então, o edital de residência, ele vai se munindo de diversos artifícios para que vá diminuindo a quantidade cada vez mais de certificados e de pessoas de má índole. Vocês já estão entendendo o que é que eu quero dizer, tá bom? Então, primeiro ponto foi acompanhar um médico nas férias. Existe um jeito correto para você solicitar esse certificado. Existem dados que tem que ter esse certificado. Então, por exemplo, um dado que tem que estar muito descrito lá é a carga horária que você realizou esse estágio. Tem que estar descrito a área que você realizou esse estágio. Porque tudo isso tem sim importância no currículo para residência, e se não tiver, vai ser um grande vilão, porque você vai achar que tem essa pontuação e no final das contas não terá. E isso aqui realmente é um outro vilão que eu acabei não colocando no slide, mas que eu me toquei que é muito importante agora, é aquele vilão da suposição. O que é o vilão da suposição, galera? É quando você supôs que você teria uma nota e você supôs que aquele iria pontuar. Deixa eu te dar um exemplo. Geralmente, o certificado de liga acadêmica, ele é emitido com o seguinte nome: projeto de extensão. Logo em cima tem projeto de extensão. E aí, muita gente acredita que liga acadêmica vai passar a pontuar como projeto de extensão, e na hora de contabilizar os pontos para residência, que é muito importante que você faça contabilização de pontos, mas quando você vai contabilizar, você acha que tem essa pontuação, manda o currículo para a residência médica. E aí quando vem com 1/3 da pontuação que você achava. Então, gente, é muito perigoso você supor que você tem uma pontuação quando na realidade você não tem. Porque quando você sabe exatamente aonde você está e para onde você quer ir, você consegue se planejar para tudo bem. Eu tenho 1 ano dentro da minha faculdade de medicina. O que é que eu ainda consigo fazer para aumentar essa minha pontuação no currículo? Isso tem que estar muito, mas muito claro para você mesmo. Porque se não tiver, se você só supôs, você vai se arrepender lá no final das contas. Quantas pessoas eu conheci que ao longo do ano acertaram uma quantidade alta de questões no ENARE, mas quando foi para a análise curricular, tiraram 30, tiraram cerca de 40 pontos. Isso é muito pouco, pessoal. Isso faz com que você seja uma presa fácil, que você se desclassifique. Então não fique na suposição. Tenha clareza de exatamente onde você está. O vilão da suposição, ele é real, e muito cuidado, porque ele afeta vários estudantes de medicina e também médicos, tá? Principalmente médicos formados, ele pega o vilão da suposição enorme. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: cara, ó, dentro da minha liga acadêmica tem um grupo de pesquisa. Dentro da minha liga acadêmica eu tenho uma organização de produção de artigos científicos. Eu posso pegar uma declaração dessa liga acadêmica, levar para minha universidade e pedir que venha como iniciação científica? Será que é válido que eu faça isso? Será que realmente vai valer a pena? Tá entendendo? Então muita gente pergunta isso pra mim. Se produzir um artigo científico realmente já vai te dar pontos no currículo para residência, como iniciação científica e não como produção científica de artigo. E aqui é um erro que é infelizmente um erro bem grande, porque a liga acadêmica ela não vai estar pontuando nesse sentido, porque iniciação científica é o quê? Ele é um projeto de pesquisa que ele é reconhecido por sua universidade, ou por um instituto, ou por uma empresa que desenvolve pesquisa, ou um instituto de pesquisa, ou um ambulatório que realize pesquisa. Por aí vai. Então, o que é? É um projeto de pesquisa que vai ser executado ao longo de geralmente, o período de 1 ano, e que os estudantes de medicina, ou de outros cursos também, eu fiz iniciação científica com vários estudantes de medicina de vários cursos, eles vão poder estar
executando, seja coletando dados, mas com que esses alunos eles tenham uma experiência da iniciação à ciência, iniciação à pesquisa, certo? Então isso é iniciação científica. Produzir artigos dentro de uma liga acadêmica não é iniciação científica. E a galera que tá fazendo, que tá caminhando neste caminho, tá, galera? Não vai muito bem. Por quê? Porque simplesmente existem também termos e declarações que impedem com que você diga: ah, não, tudo bem, eu tenho aqui uma liga acadêmica e eu vou pedir uma declaração ao meu preceptor de que ele produziu pesquisa conosco, de que ele fez um grupo de pesquisa e um grupo de discussão. Pois é, vários editais de residência têm esse critério aqui. Eu trouxe o edital da CSPE, tá? Mas você pode observar também esse critério, como por exemplo o edital da Unicamp. Você consegue observar esse critério semelhante também em editais como por exemplo do PSU de Minas Gerais. Eu coloquei o edital da CSPE porque eu achei que ele foi muito exato nas palavras que ele colocou aqui e serve para nos ensinar. Então, o edital da CSPE é da Secretaria do Estado de Pernambuco, certo? É uma prova bem específica que quem já tentou prestar essa prova viu o saco que realmente é as questões super específicas. Mas, enfim. Bom, na letra C você vai observar que ele falou, é o item 7, é relacionado à iniciação científica, é sim um dos itens mais importantes no currículo desse edital, mas vamos lá, no item 7 ele fala o quê? Que não serão consideradas declarações assinadas apenas por professores / orientadores, tutores e pesquisadores. Então ele não vai estar aceitando esse tipo de pontuação. Então, claro, eu fiz uma declaração aqui. Eita, meu amigo, infelizmente não vai estar sendo válida para pontuar e tem um critério dizendo exatamente isso no edital. Então, você acha que o avaliador não vai olhar para isso? Que o avaliador não vai olhar e vai dizer assim, isso aqui tá errado pra caramba. Pois é, ele vai olhar sim e ele vai dizer, está errado pra caramba. Cara, já formei. Ainda tem coisa pra fazer pro meu currículo? Sim. Então, existe um planejamento que você tem que seguir para cada ciclo do curso de medicina. Para cada ciclo do curso de medicina, existe um tópico específico para você seguir. Um planejamento específico. Existe um planejamento para quem já está formado. E, inclusive, quando chegou perto do final do ano passado, eu estipulei o plano SOS. Então, o plano SOS é um plano para quem realmente está querendo SOS, finalizar esse ano com a construção do currículo para residência. Nós vamos seguindo aqui, galera, falando dos vilões, tá? E o próximo vilão que eu quero separar para você é o vilão da organização de eventos. Cara, poxa vida, a organização de evento é um vilão no meu currículo para residência? Sim, galera, ela é um vilão pelo simples fato de que ela não vai estar pontuando em vários editais de residência. Então, ela não vai estar pontuando em editais como, por exemplo, o ENARE. Caso o evento que você fez seja um evento externo à sua universidade, não vai estar pontuando. Ela não vai estar pontuando em editais como USP. Ela não vai estar pontuando em uma gama enorme de editais. E eu vejo continuamente estudantes de medicina se envolvendo em atividades de organização. Organização de congressos, organização de simpósios, organização de próprias ligas acadêmicas, de diretorias, de trabalhos voluntários. Então, cara, participar da organização de alguma coisa vai me dar pontuações extras? Na grande maioria dos editais, não. Vão ter algumas exceções que sim, mas eu coloquei aqui como um grande vilão do currículo para residência pelo simples fato, pessoal, que quando você participa da organização de um simpósio ou congresso, isso te tira um tempo enorme. Então você simplesmente não sobra tempo para outras atividades que vão valer a pena e que realmente você precisaria se esforçar. Então, por exemplo, por que você não troca a organização de evento por meio de fazer uma produção científica que seja mais simples e que você consegue pontuar 19 vezes mais pontos do que você ficaria em uma liga acadêmica? Se você consegue fazer uma produção científica em cerca de 2-3 semanas e ter uma pontuação mais alta. Então, por que você vai se envolver em organizar um evento que vai tirar tempo, vai consumir seu descanso, vai consumir tempo de estudo na faculdade de medicina e também sua pontuação? Então, esse erro faz com que sua pontuação ela despenque. Por quê? Não sobra tempo para outras coisas. E, gente, sério, inclusive isso aqui, outro vilão do currículo, essa é representante de sala, tá? Quem é representante de sala já sabe. É ralada a pontuação. É ralado, tá? Então não é tão simples você ser representante de sala. Então é um ponto que você precisa entender que é um vilão no seu currículo para residência, tá?
E você não pode ficar bitolado somente em realizar esse tipo de coisa. Tem muita gente que fala, cara, eu quero participar da organização, por exemplo, de um projeto de extensão. Eu vou estar pontuando mais? Veja, para a liga acadêmica ainda existem pontuações que valem a pena. Existem editais que você entra diretoria no planejamento, mas existem outros editais que não entram nem um pouco. Então, será que você está investindo realmente tempo naquilo que vale a pena para você? Ou você está só setorizando? E outro item interessante de você ver é que vamos só comparar aqui, tá? Vamos supor que você é participante da organização do centro acadêmico. Então você está aqui como organização do centro acadêmico. Você não é 0. Sim, 0,5 pontos. Esse é o edital da Unicamp. Quando você vai comparar com outras pontuações, como, por exemplo, ter publicado artigos científicos, é 1,5. Então, gente, sério, não dá para comparar essa quantidade. É 3 vezes mais pontos em menos tempo. Assim, não dá para comparar, tá? Bom, o outro vilão que eu separei para nós estávamos conversando hoje aqui foi o vilão do projeto de extensão curto. Cara, o que é esse projeto de extensão curto? Veja bem. Bom, nesse projeto de extensão, ele tem alguns critérios que precisam fazer para que o projeto de extensão ele passe a ser válido para pontuar no currículo pré-residência. Então, o projeto de extensão ele é um grande projeto. Qual é a ideia para quem está entrando na faculdade de medicina? O que é um projeto de extensão? Então, o projeto de extensão é quando você vai estender o conhecimento que tem dentro da universidade para fora dos muros da universidade. Esse é o grande objetivo do projeto de extensão. E aí, quando você participa de alguns projetos, você tem um grande programa, e esse programa ele pode ter eventos e projetos de extensão. Então, é como se fosse um guarda-chuva o programa. Tem vários projetos e tem eventos de extensão. Muitas pessoas participam de ações de eventos de extensão. E essas ações vão ser ali de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, isso não vai suprir o tempo de preencher uma pontuação relevante no currículo para residência. Então, vê, o projeto de extensão curto, ele é um projeto que eu considero realmente um vilão do currículo para residência, porque ele não vai estar entrando em quase nenhum edital. E aí, você vai ver que em vários editais de residência, ele tem uma carga horária para você preencher. Óbvio, tá, pessoal? Para que eu tenha um projeto de extensão válido para pontuar no currículo para residência, eu vou ter que preencher outros critérios que vão além da carga horária. Mas o que eu mais vejo o pessoal botar o pé na jaca é na bendita carga horária. Óbvio, vão ter alguns outros pontos. Mas o projeto curto, ele é um vilão. Porque eu vejo que sua universidade, ela faz muito assim. Ah, tem aqui um simpósio, você se inscreve no simpósio da faculdade. Ah, e tem aqui um evento para você numa comunidade carente fazer uma ação do hiperdia. Aí você vai. E aí tudo você vai acumulando mini certificados e no final das contas você quer juntar todos esses certificados. Não, tem que ser um único certificado com uma carga horária grande, tá? E o edital do Enário, o que é que ele fala pra gente? O edital do Enário, ele é super claro. Ele não deixa muitas coisas assim abertas. Eles deixaram algumas pontuações abertas, mas com isso ele foi bem claro mesmo. E vê bem, o que é que ele deixou aqui bem descrito pra gente? Ele deixou que vai ter que ter um projeto de extensão com no mínimo 30 horas de atividade, tá, pessoal? Então, para que você tenha a pontuação aqui, que é de 8 pontos no Enário, você precisa ter por certificado 30 pontos. Então, a pontuação vai ser considerada para cada 30 horas de atividades na modalidade de extensão. Então, você vai pontuar 30, 30, 30, 30. Para totalizar 120 horas. Então, existem duas opções. Ou você tem vários certificados de diferentes cargas horárias de projeto de extensão, ou então você tem um grande certificado de 120 horas. Então, é isso que o projeto de extensão, ele deixa separado para você. Vê, existem outros editais também. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o edital de medicina da USP, veja como para você participar de um projeto de extensão, você participar de atividades pontuais não faz muito sentido. Não é uma coisa válida para você, onde você deve colocar o seu esforço e colocar o seu tempo. Então, vamos aqui. Você tem medicina USP, participação de atividade de extensão, certo? Mais de 2 semestres letivos, 30 pontos. Para você conseguir a pontuação total, você vai precisar o quê? Você vai precisar, pessoal, passar 2 semestres. Ou seja, 1 ano. Mas vê que é um ano letivo, tá? Não é não é o ano normal, tipo de 1 de janeiro de 2023 até 1 de janeiro de 2024. É um ano letivo, é o período de aulas mesmo, tá? Que é um pouquinho diferente do nosso calendário. Então, vê, você tem que entender que o projeto de extensão, se ele for curto, não é uma coisa que você tem que investir o seu tempo e você tem que se dedicar com relação a isso. Porque não seria bom para você. Não seria efetivo do ponto de vista de você pensar em estar
fazendo. Então, no final das contas, pessoal, não é sobre você fazer muitas coisas, mas sim você ter e criar expertise para montar uma boa estratégia para construir o seu currículo, entendendo onde você está hoje, você entender aquilo que vale a pena dedicar o seu tempo, para que sobre tempo para o que realmente importa, que é a sua formação médica de excelência, que é você conquistar a sua aprovação na residência médica lá na frente, para você se formar como um bom médico. E isso é o que importa no final das contas. Porque se você fica entrando em um monte de coisa, gente, agora, de cara na faculdade de medicina, a conta não pode vir. Mas no teu último ano, a conta vem. E não queira que a conta venha no final do ano, te cobrando para construir o currículo, tá? Não queira. O quanto antes você pode fazer, se previna. Essa mensagem também vale para aquelas pessoas que já estão formadas. Eu te digo, não deixe para o final do ano para que a conta venha do currículo para residência. Esse primeiro semestre, para quem quer recuperar o que resta do currículo para residência, fazer o protocolo que eu chamo protocolo SOS, é agora, galera. Porque depois do meio do ano, as coisas começam, para quem vai prestar prova este ano, começam a ficar agitadas. E para você que está dentro da faculdade de medicina, esse é o momento certo de você começar a investir no seu currículo. E eu entendo que, cara, mas eu preciso já definir minha especialidade. Você não precisa definir a sua especialidade. Você pode fazer pediatria, você pode depois decidir fazer cirurgia. São duas coisas completamente diferentes. Então, não importa a sua especialidade que você vai escolher no futuro. O que importa é você entender os princípios para construir um currículo de destaque, para que, independente da opção que você for fazer lá na frente, você consiga a sua vaga. Então eu pensei a minha faculdade inteira que eu iria fazer cirurgia geral. Chegou no último ano, eu mudei a minha mente, tive novas vivências, tive novas oportunidades, tive novos insights e eu saí de cirurgia geral para clínica médica. Diversas pessoas querem fazer geral, mudam no último ano, vai fazer o quê? Radiologia. Então são várias situações que você vai vivendo que faz com que você mude de especialidade. A sua personalidade muda. Você já não é o mesmo daquela pessoa de um mês passado. E você querer definir especialidade desde o início do curso de medicina, desde agora, galera, não faz sentido, tá? Então deixa eu dizer uma coisa pra você. O que é que você vai fazer a partir de agora? Primeira atitude que você tem que tomar tem que ser uma atitude muito certeira, que é saber onde você vai investir o seu tempo. E minha missão com você, minha missão com todo mundo aqui é essa. Então hoje você aprendeu alguns pontos muito importantes. Nós falamos sobre os vilões da construção do currículo para residência, mas nós falamos sobre alguns dos vilões que foi a organização de eventos, que ele é um dos grandes vilões, a participação de aulas abertas de liga acadêmica, que são grandes vilões. A gente falou sobre os certificados inválidos e sobre estágio na faculdade de medicina, o quanto você tem que se preocupar para conseguir a emissão do certificado do jeito certo para pontuar estágio na faculdade de medicina. Nós falamos sobre os vilões, que são projetos de extensão curtos, certo? Então, nós falamos sobre esse e alguns comentários sobre outros pontos que não são tão válidos para pontuar no currículo como organização de ligas. Então, nós fizemos toda a conversa sobre esse universo para que você entenda que os vilões são esses e você pense muito bem qual vai ser a próxima pontuação no currículo para residência que você vai realmente investir o seu tempo e dedicar a sua força, tá? Então, minha missão com você aqui é tornar essa jornada a mais simples possível para você. Pessoal, foi muito bom estar com vocês hoje aqui e eu deixo aqui um cheiro enorme no seu coração